Fala galera, Grande Boneira na área de novo e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar por todas as novidades do próximo lançamento da Apple, o iPhone 17. Se todos os rumores estiverem certos, esse será uma das maiores atualizações que a linha do iPhone vai receber desde o iPhone 10. Com um novo design, um novo modelo chamado iPhone 17 Air e muito mais. Então, se você ainda não me conhecia, já deixa o like, se inscreve no canal, liga o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos por aqui, porque eu falo bastante sobre viagem e tecnologia. Então agora, sem enrolação, bora pro vídeo de hoje. Bora começar pelo design, porque é aqui que a Apple promete chacoalhar o mercado com algumas novidades bem bacanas. Segundo alguns rumores que sites como Mac Rumors e Bloomberg conseguiu reunir, dá conta que o iPhone 17, toda a linha, vai deixar para trás o visual já cansado e batido quadradão da câmera. Ou seja, a gente vai ter uma mudança significativa no visual e principalmente no módulo de câmera, que vai deixar de ser quadrado e vai se tornar literalmente um módulo inteiro na traseira do iPhone, de ponta a ponta. Basicamente aqui a gente vai ter um visual, segundo os rumores, muito parecido com o que o Google já aplica na linha Pixel, ou seja, uma câmera bem horizontal. Há quem diga que a Apple está copiando o Android e tem muita gente, que é da minha opinião, que concorda que de vez em quando é bom inovar e mudar o visual. E você, qual que é a sua opinião sobre essa mudança? Mas com certeza a grande novidade está no iPhone 17 Air, que vem para substituir o iPhone 16 Plus, modelo esse que você deve muito saber que não foi nada bem aceito pelo mercado. Ele não vendeu bastante, a Apple esperava preencher um determinado mercado que não foi atendido. Então agora ela tenta trazer um tom de modernidade nesse novo aparelho, porque como o próprio nome remete, Air, a gente tem uma visão do MacBook Air, por exemplo, que era muito fino. E é basicamente isso que a Apple vai tentar aplicar nesse modelo. Um aparelho com medidas absurdas, como eu vou contar agora para vocês. Para vocês terem uma noção de medida, é esperado que ele tenha uma espessura de 5,1 milímetros, isso é meio centímetro, um pouco mais que meio centímetro. Ele é praticamente a espessura de um iPad Pro M4. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas cara, é muito, mas é muito fino. Ele vai ter um corpo de alumínio e vidro com uma tela de 6,6 polegadas, segundo os rumores. Só que, obviamente, a gente tem alguns pontos contras. Qual que é o primeiro? O primeiro ponto contra é que por ter uma espessura tão reduzida como essa, a Apple não vai conseguir colocar dois módulos de câmera na traseira, ou seja, duas lentes diferentes, duas lentes óticas, como a gente tem, por exemplo, no caso do 15 Pro Max, onde a gente tem uma lente de 0.5, 2 e 5. Nesse iPhone, o iPhone 17 Air, é muito provável que a gente tenha uma única câmera, ou de 0,5 ou de 2, com 48 megapixels, uma única câmera. Então esse acaba sendo o calcanhar de Aquiles desse aparelho. Já a câmera frontal vai ter um belo upgrade, passando dos atuais 12 megapixels para uma câmera de 24 megapixels. Obviamente que não é só a resolução da imagem que muda, mas também toda a tecnologia de captura da imagem, o que a gente pode traduzir em fotos de melhor qualidade ou até mesmo a possibilidade de gravar vídeos em estilo vlog com um retorno da tela com muito mais qualidade. Ainda falando sobre câmeras, a gente vai ter mais 3 aparelhos lançados teoricamente esse ano, segundo os rumores. A gente vai ter o iPhone 17, que vai ser o mais barato, vai ter o 17 Pro e o 17 Pro Max, além, obviamente, do que eu já falei, 17 Air. No caso do Pro e Pro Max, a gente vai ter câmeras, 3 câmeras na traseira, com a possibilidade de gravações em 8K, uma resolução que, sinceramente, eu não sei até que ponto é útil, mas é legal ter uma câmera 8K. Significa também que quando a gente tem uma câmera 8K, a gente tem uma câmera 4K com mais qualidade, que é o que eu vou acabar usando muito provavelmente. Agora, sem enrolação, é óbvio que o iPhone 17 Pro e 17 Pro Max vai receber também essa melhoria de câmera frontal de 12 para 24 megapixels. E agora vamos falar sobre telas, porque sim, eu sei que vocês vão me perguntar e tem uma novidade muito legal sobre essa nova geração.
Pois é, senhoras e senhores, e falando sobre telas, por incrível que pareça, parece que esse ano a Apple vai sim escutar os clientes. A gente vai ter toda a linha do iPhone 17 com telas ProMotion. O que isso significa? Até o iPhone 16, a Apple só colocava a tecnologia ProMotion nos iPhones Pro e Pro Max, que é aquela tela de 120 Hz que tem uma atualização mais fluida, mais bonita, mais interessante para o dia a dia. No iPhone 17, tanto 17 quanto 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max vão receber a tela ProMotion com 120 Hz de atualização. Em relação ao tamanho, a gente começa o iPhone 17 com uma tela de 6,3 polegadas, vai para o iPhone 17 Air com tela de 6,6 polegadas, depois a gente tem o iPhone 17 Pro com tela de 6,3 polegadas, e por último, e não menos importante, o iPhone 17 Pro Max com tela de 6,9 polegadas. E no 17 Pro Max a gente vai ter muito provavelmente uma tecnologia um pouco diferente na tela que vai propiciar menos reflexo para a tela e mais proteção contra riscos. É o que a gente sempre ouve, uma tela mais resistente, mais bonita, com mais brilho e com menos possibilidades de riscar, mas a gente sabe que sempre acaba riscando, acaba não tendo o melhor dos anti-reflexos. Então essa é uma coisa que prometem, mas francamente eu não sei se vai acontecer. E se você tem alguma dúvida se a Dynamic Island, aquela pílula preta em cima da tela do iPhone, onde tem os sensores, câmeras e tudo mais, vai sumir, a resposta é não. Não vai sumir. Pelo menos, segundo os rumores, até 2030 a Apple continuará aplicando a Dynamic Island. Obviamente que sempre tentando diminuir o tamanho dela, mas até 2030, pelo menos, a gente pode continuar esperando o Dynamic Island nos iPhones. Falando sobre poder de fogo, poder de processamento, a gente vai ter dois processadores nessa nova linha do iPhone. Para começar, com o iPhone 17 e o iPhone 17 Air, a gente deve receber o processador A19 Bionic, enquanto os modelos 17 Pro e 17 Pro Max devem receber o A19 Pro, um processador realmente parrudo e que vai trazer uma diferença brutal de inteligência artificial, desempenho para o dia a dia em relação aos dois de entrada. Uma outra coisa que deve mudar também é a memória RAM, ou seja, mais aplicativos rodando ao mesmo tempo, consumindo mais memória. No caso do 17 normal e 17 Air, provavelmente a Apple coloque 8 GB de memória RAM por iPhone. Já no caso do 17 Pro e 17 Pro Max, é muito provável que a Apple implemente 12 GB de memória RAM, cara. 12 GB de memória RAM. Eu lembro que o meu primeiro computador tinha 4 GB de memória RAM. O meu primeiro computador. E hoje a gente tem um celular com 12 GB de memória RAM. Um troço bizarro isso. Agora falando sobre bateria, o iPhone 17 Air, que é a grande novidade desse ano, que deve ser apresentado agora em setembro, vai provavelmente trazer uma tecnologia de bateria diferente que a Apple vai experimentar. É uma bateria de lítio anodo. Basicamente, ela consegue ter 20% mais capacidade energética com o mesmo tamanho, no mesmo espaço, ocupando o mesmo espaço de uma bateria de lítio normal hoje em dia. Os rumores apontam que a gente vai ter aí 3.000 mAh de bateria e que, segundo os rumores também, seria possível fazer o iPhone durar o dia inteiro. Já no iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, a gente vai ter aí, respectivamente, 5.000 mAh no Pro Max e 4.676 mAh no menor. Sinceramente, a gente vem notando que os modelos 17 ou 16 ou 15, sempre Pro Max, têm aumentado consideravelmente a bateria, e isso é muito interessante. Agora vamos para alguns detalhes importantes, tanto quanto o preço e também o eSIM. Lembra que eu falei que o iPhone 17 Air é um aparelho extremamente fino e qualquer espaço mal aproveitado lá dentro é perdido à toa? Pois bem, muito provavelmente esse vai ser o primeiro modelo da Apple a não possuir no mundo inteiro entrada de chip. Só vai funcionar eSIM, provavelmente vai funcionar dual eSIM, que a gente pode usar aqui no Brasil para ter um chip da Claro e um chip da Vivo, mas é somente eSIM. Hoje, para você ter uma ideia, a Apple vende nos Estados Unidos já há algumas gerações os iPhones sem entrada de chip. E eu, por exemplo, que compro sempre lá, já estou habituado com isso.
Agora, se você compra um iPhone 16 ou 15 Pro Max aqui no Brasil, ele ainda vem com uma entrada de chip, e se você comprar lá na China, ele vem com uma entrada de chip com 2 slots de SIM card. É uma loucura. Então assim, vai ser um marco, porque o iPhone 17 Air provavelmente vai ser o primeiro que não vai ter em nenhum lugar do mundo entrada de chip. Se os outros modelos vão seguir essa linha, sinceramente os rumores ainda não apontam, mas eu acredito que primeiro ela vai testar isso esse ano com o Air, e se rolar bem, a partir do ano que vem, em todo o mundo, ela solta o iPhone sempre com eSIM. E os valores devem ficar da seguinte maneira em dólar, tá? Porque a gente não tem noção quanto vai custar isso aqui no Brasil, principalmente por conta dessa variação de preço do dólar maluca, da cotação. Mas lá nos Estados Unidos é muito provável que o iPhone 17 de entrada, seja ele 128 ou 256, comece custando por 799 dólares. Já o iPhone 17 Air custe 100 dólares a mais, e depois a gente parte para o iPhone 17 Pro, onde ele vai provavelmente aumentar 100 dólares do preço de hoje. Então, se hoje custa 999 dólares, ele vai custar 1.099 dólares. Já o iPhone 17 Pro Max, ele vai sair dos seus 1.199 para os seus 1.299. Cada dia mais subindo o preço, o dólar também subindo, isso só complica a gente. E a grande pergunta é, Boneira, vale a pena investir na linha do iPhone 17? E a resposta, cara, é o que a Marina Monteiro disse no vídeo dela. A Apple não está mais revolucionando como ela fazia alguns anos atrás. Ela está refinando, ela está melhorando o que já era bom e funcionava. Então assim, se você tem um iPhone 12, 13 ou até mesmo um 14, eu acho que vale a pena sim esperar e comprar um iPhone 17. Você vai ter um aparelho rápido, moderno, com boa câmera, boa bateria e boa usabilidade. Mas não vai ter nada de muito diferente do que você já tem hoje. Se tá no 15 e 16, para ser franco, não vale a pena atualizar. Eu atualizo porque eu sempre trago aqui conteúdo para vocês, então nesse caso até vale a pena. Mas se você tem um 15 ou 16 que tá com uma boa bateria em bom estado, na minha opinião, por enquanto, baseado nesses rumores, vale a pena continuar usando o teu aparelho. E é isso, galera, o iPhone tá chegando. Provavelmente aí no dia 15 de setembro a gente vai conhecer os novos iPhones 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max no mercado. Você compraria, gastaria dinheiro para comprar esse? Acha que o aparelho vai ficar legal? Não acha que vai ficar legal? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau!